A reforma tributária é o assunto de hoje em Brasília. Mas será que ela sairá do Senado e permanecerá na Câmara? Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Começamos mais um dia aí, já abrimos aqui falando para os nossos seguidores, quem acompanha diariamente, a gente agradece com muito carinho essa sua audiência para levar essa informação. A reforma tributária é o grande tema. A gente tem muitos temas importantes no Brasil, em especial quem está em São Paulo, inclusive, passando momentos terríveis, né, com aquela questão. Sim, o apagão terrível, né? Exatamente, o Rio de Janeiro com a violência, porém, a reforma tributária, para que todos vocês lembrem, é o que vai mudar nossas vidas. E há 40 anos quase a gente ouve isso em Brasília. Portanto, chegou naquele momento. De fato, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ontem. Hoje irá a votação no plenário da Casa, que é o Senado da República, com a possibilidade de conclusão já amanhã. E aí se encerra a etapa Senado e vai à Câmara dos Deputados. Porém, o que significa essa reforma para todos nós e o que está saindo do Senado para a Câmara dos Deputados, né, Rodolfo? Vamos explicar. Sim, com certeza. Como bem disse aí o Alexandre, é uma reforma esperada há muito tempo, né? Quer dizer, o sistema tributário brasileiro é considerado um manicômio, né? Uma grande loucura, uma coisa absolutamente complicada, né? Enfim, que gera custo Brasil, é muito ruim para todos, para o consumidor, para as empresas, etc. Enfim, estamos chegando ao final de um processo que provavelmente irá simplificar o sistema tributário brasileiro. Longe, porém, do ideal, e a gente vai aqui um pouco falar sobre isso mais adiante, mas enfim, a reforma está sendo aprovada, foi aprovada com boa folga na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, 20 votos favoráveis, somente 6 contra, o que projeta a possibilidade, então, agora de uma votação ampla também no plenário. O governo está estimando aí alguma coisa em torno de 55 a 60 votos nessa votação. Primeiro turno hoje, segundo turno amanhã, e aí ela volta para a Câmara. Aprovamos a reforma tributária ideal? Não aprovamos, porque muitas exceções foram colocadas. Diversas exceções que vão fazer com que a alíquota final de imposto do que entra para a regra geral fique muito alta, em torno de 27,5%. Vai ser uma das maiores do mundo, talvez só não seja maior do que a da Hungria, entre os países que praticam, né, o imposto de valor agregado. Muito alta, né, com muitas exceções, enfim, e é assim que ela vai para a Câmara, e aí vamos ver como a Câmara irá agir, porque a Câmara também não pode mudar, porque se a Câmara modificar tudo, volta para o Senado e aí não se aprova a reforma esse ano. Mas existe um caminho aí, né, Alexandre? Existe um caminho que nós já apuramos e vamos levar para vocês. Importante que você saiba, o Rodolfo tocou muito num ponto que é fundamental de entendimento. Quando se busca acordo, se busca o que é possível. O ideal é que todo mundo quer, mas o ideal, num país deste tamanho, com tantos interesses, é difícil chegar, porque tem um ideal de um, de outro e de outro. Portanto, é o que é possível e é um avanço para o Brasil. De qualquer maneira, o que vai acontecer? E aí vem a política que a gente sempre gosta de levar para vocês e os bastidores. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu a entender que da parte dele o acordo está fechado para que se vote rapidamente o assunto quando chegar na Câmara e que se envie para o presidente da República para promulgação até o dia 1º de dezembro. Só uma correção, Alexandre, a promulgação é feita pelo próprio Congresso, é uma proposta de emenda constitucional. Muito obrigado, Rodolfo Lago, perfeito. E dentro dessa ideia, o que acontece? Até 1º de dezembro está promulgado pelo Congresso Nacional, o presidente da República tem o seu grande assunto aprovado e tem o discurso da economia que é fundamental, porque hoje o presidente está focado em trazer investimentos para o Brasil para preparar o próximo ano. A reforma tributária é exatamente o cartão de visita para que o dinheiro internacional entre. Só que ao chegar na Câmara, este texto teria obrigatoriamente que ser mexido. Se isso acontecesse, aconteceria também o que o Rodolfo já disse no passado.
o ping-pong voltaria para o Senado. Para que isso não aconteça, o que Arthur Lira fará? Ele vai pegar junto aos seus líderes ou a chamado Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados os pontos que há consenso entre eles. Esses pontos, ainda que tenham sido modificados no Senado da República, mas que tenham consenso por parte dos deputados, serão criados destaques para votação em separado, preservando a integridade do texto. E aí sim, Lira coloca em votação em 2 turnos, talvez um dia, inclusive, dependendo se tiver urgência, ou no máximo em 2 dias, se aprova o texto básico para promulgação. E os destaques do que tem consenso, eles entram no texto posteriormente. E tudo aquilo que os senadores modificaram, mas não há acordo por parte dos deputados, irá para uma gaveta e por lá ficará talvez por muitas décadas. Pois é, esse aqui é o caminho, né? Então, quer dizer, muito provavelmente algumas das mudanças que foram feitas para o Senado vão cair nesse limbo aí articulado pelo Arthur Lira. Aprova-se o que tem consenso. Porque o que aconteceu? Nesse processo todo foram colocadas muitas exceções, né? Então são diversos segmentos, mais de 10 segmentos aí com exceções, com alguns que não vão pagar alíquota, no caso da cesta básica de alimentos, outros que vão pagar 60% de imposto, outros que vão pagar 40% de imposto. O que faz? O que isso vai fazer? Isso sobra para o bolso do consumidor, porque aí a alíquota do geral já está calculada aí em 27,5%, é muito alta. E outra coisa, o processo continua sendo complexo, o processo não fica simplificado como se gostaria, né? Os fiscais tributários, Alexandre, eles falam uma coisa em tom jocoso, mas que na verdade é verdade, que serve bem para o exemplo de como é que é complexo esse sistema tributário brasileiro. Sonho de valsa, bombom sonho de valsa, é chocolate ou é biscoito wafer? Por incrível que pareça, essa discussão existe, porque chocolate paga uma alíquota, biscoito wafer paga outra. Com essas exceções, esse tipo de discussão na fiscalização tributária vai continuar acontecendo. Alguns serviços pagam alíquota menor ou não paga? Isso vai continuar. Essa complexidade é que torna tão difícil a aprovação dessa reforma. A gente consegue destacar rapidamente, porque o nosso conteúdo já hoje vai seguir um pouco mais por conta do assunto que é importante, mas basicamente a proposta de reforma, Rodolfo, ela é dividida em, claro, primeiro ponto, simplificação. O cerne, é a alma de tudo isso. Depois tem um chamado imposto do pecado, que foi colocado justamente uma tributação maior para bebidas alcoólicas, cigarros e refrigerantes, alguns com grande teor de açúcar. Tem também a questão da Zona Franca de Manaus, lembrando que o relator justamente no Senado é um senador do Amazonas, Eduardo Braga. E aí, obviamente, a Zona Franca tem um consenso, tanto por parte dos senadores como dos deputados, de entrar no regime especial de exceção. E aí vai para a questão da cesta básica e do cashback, que aí teria sim todo um planejamento para que não fosse tributado, a questão da alimentação, o que toca à população. E aí entrou, de fato, o que incomodou a Câmara dos Deputados. As exceções que envolveram profissionais liberais, de várias espécies e outros que não têm condições de ser aprovado. Por isso, vai ter, obviamente, um descarte natural na Câmara. Mas, como você bem disse, não é o ideal, é o possível. Mas alguns locais, como a Confederação Nacional da Indústria, já tem reclamado do que está saindo do Senado. Pois é, quer dizer, a Confederação Nacional da Indústria, no final da noite de ontem, divulgou uma nota em que diz o seguinte: sem mais exceções, não pode mais haver exceções. Porque é isso, para que alguns paguem menos, outros pagam mais, é exatamente o que diz a Confederação Nacional da Indústria. Isso daí onera o nosso bolso, isso daí, então, acaba não sendo a reforma ideal. Ela é um avanço, nós vamos ter uma simplificação tributária, né, no final desse processo, que não termina agora, né, é um processo longo, onde a gente só vai realmente vir a pagar esses impostos novos na totalidade em 2033, mas é um avanço, mas enfim, não é o ideal. E para o fechamento deste conteúdo, para vocês entenderem o que move a política e o poder em Brasília, a minha fonte, que contou um pouco desse bastidor com relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira, disse o seguinte: Lira vai conseguir 3 coisas com essa última aprovação da reforma. Primeiro, agradar os seus, ou seja, os deputados serão contemplados no que pediram a ele no início.
deixar os senadores com muito mais ciúme do que já estão e vai deixar o presidente da República com mais uma dívida a ser paga à Câmara dos Deputados. Portanto, esse é o resumo da política. É isso aí, o jogo da política é esse. E aqui a gente encerra esse conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência e pedindo desculpas por ter sido tão longo, mas era necessário. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.